Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre a polêmica em torno da unificação do ICMS no Brasil e as consequências que a medida pode causar à economia do Amazonas, que já é vista como ameaça ao desenvolvimento do Estado. O nosso convidado é o secretário estadual de Fazenda, Esper Abraim. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. Boa tarde a todos. É um prazer nós estarmos aqui. Secretário, nós fizemos uma reportagem esta semana falando sobre os possíveis efeitos dessa medida do governo federal, caso realmente o Amazonas entre nesse pacote sem aquele critério de excepcionalidade. Vamos acompanhar a reportagem. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu com governadores de estado para apresentar a proposta nesta quarta-feira. A ideia é unificar a alíquota do ICMS em 4%. A redução deve acontecer de forma progressiva já a partir do ano que vem. Hoje, a cobrança varia entre 7% e 12%. E alguns estados oferecem incentivos que não são permitidos por lei para atrair empresas, o que configura a guerra fiscal. Tem estados, entendeu, que chegam, entendeu, a querer dar até 10 anos sem pagamento de ICMS, dependendo do porte da empresa. Não estão mais querendo respeitar as decisões do CONFAZ. O governador Omar Aziz participou da reunião e defende que o Amazonas seja tratado como exceção para não ter prejuízos. Isso tem um efeito cascata enorme, porque o repasse do ICMS não é só do Estado. Esse repasse é feito para os poderes, é feito para os municípios. Quer dizer, seria uma quebradeira. Há um compromisso que nós vamos tratar de forma diferenciada a Zona Franca de Manaus. Não adianta você só ter a compensação. A compensação, ela não garante emprego a ninguém. A estimativa de arrecadação no Amazonas em ICMS para 2013 é de 7 bilhões de reais. A redução da alíquota diminuiria em até 70% o valor arrecadado. E não é só isso. O polo industrial de Manaus pode perder competitividade. Hoje, a taxa de ICMS é de 12% no Amazonas, mas a política de incentivos que beneficia a Zona Franca concede créditos para as empresas, que variam entre 55% e 95% no valor do imposto cobrado. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas diz que a perda dessa vantagem pode levar indústrias instaladas aqui para outros estados. Existem muitas empresas com investimentos não só em Manaus, mas em outras regiões do país. Nós temos a questão logística, que encarece bastante o nosso produto, atingir o mercado consumidor, que é o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Isso é uma possibilidade, sim, de acontecer, ou seja, migrar a atividade daqui para aquele estado ou para aquela região do país. A outra possibilidade que existe é do segmento deixar de existir no país e passar a importar. Pois bem, secretário governador Omar Aziz afirmou na reportagem que o governo do estado do Amazonas pode perder cerca de 75% em arrecadação, caso realmente o Amazonas entre nesse pacote, dentro dessa questão da unificação do ICMS, passa a 4% em todo o país. Foi feito um estudo para ter realmente esse cálculo, quer dizer, 75% da arrecadação, isso quer dizer o que em valores? Olha, veja bem, a pergunta é muito pertinente, esse número não surgiu assim. Efetivamente, o Ministério da Fazenda encomendou um estudo do Banco Mundial que analisou quais os efeitos, quais as consequências que teriam entre os estados a implantação da unificação do ICMS entre os estados nas transações. E logo a gente aborda a esse respeito. E o Banco Mundial realmente constatou que, no caso, haveria perda para alguns estados, há ganho para outros estados, principalmente os estados consumidores, mas dentro dos estados produtores, o estado do Amazonas era o que mais perderia, porque ele chegaria a quase 75% a 78% da sua venda para fora do estado, tá ok? Ficaria comprometida essa receita. Então, é importante que se diga que esse número ele está cientificamente bem planejado e foi muito bem estudado. Quer dizer, não saiu do nada, né? O Banco Mundial fez esse estudo. Fez o estudo e efetivamente apresentou. E é por isso mesmo que, em cima disso, que o próprio Ministério propõe dentro da medida, não só a unificação, mas também a criação de 2 fundos. Um fundo de compensação para os estados que perdem a receita,
para cobrir a perda, a eventual perda da receita que o Estado teria, e um fundo de desenvolvimento que também seria levado para aqueles estados que também, ao perder a receita, teriam também uma outra fonte de financiamento para o seu desenvolvimento regional. Secretário, a arrecadação prevista para 2013 com o ICMS está em torno de 7 bilhões de reais, é isso mesmo? 7 bilhões de reais para 2013, nós estamos prevendo ao continuar efetivamente do jeito que está, né? É importante que se diga que o que acontece, na realidade, o que é essa tal guerra fiscal. Hoje, você tem a alíquota de ICMS diferenciado. Quando você tem os estados mais pobres que vendem para os estados mais ricos, ou seja, quando ele emite a nota fiscal, ele deixa no estado produtor 12% do imposto e repassa, logicamente, esse crédito de 12% para o estado consumidor. Na hora que o estado consumidor vai vender isso, ele vai vender com ICMS de 17%, logo o estado consumidor fica com 5% da arrecadação referente a esse produto. Porque, no caso, quem vende acredita... leva o crédito de 12%. Quando é o inverso, quando o estado mais rico vende para o estado mais pobre, esse valor da alíquota é de 7%. Ou seja, o estado produtor fica com 7%, o estado consumidor, ao vender por 17%, ele então ganha, entre aspas, 10%. É por isso que o estado consumidor mais pobre tem um ICM maior. E há essa divergência, essa diferença entre o valor da alíquota do estado mais rico para o estado mais pobre e vice-versa. O que se pretende agora, o governo federal, é unificar essa alíquota. Não tem mais estado mais rico e estado mais pobre. Todas as transações serão feitas com ICMS de 4%. Então, em cima de 4%, considerando os benefícios fiscais que o estado do Amazonas concede, alguns produtos certamente terão, digamos, a sua competitividade comprometida, tá? Nós não podemos esquecer que o estado do Amazonas, que é o único estado brasileiro que efetivamente permite, a Constituição garante a concessão de benefícios fiscais. Como nós sabemos, só para lembrar, nós temos o quê? O benefício fiscal dos tributos federais. Quais são eles? Você tem o IPI, você tem o imposto de importação, você tem parte do ICMS e um pedaço do PIS/COFINS. Impostos estaduais, o ICMS. Os outros estados brasileiros não podem conceder benefício. A lei não prevê. Mas isso tem acontecido. Não, é justamente a tal guerra fiscal, aonde a fórmula de haver a unificação dessas alíquotas entre os estados, entende os técnicos federais que isso iria inibir com que concessões, digamos, ao arrepio da lei fossem concedidos, benefícios ao arrepio da lei fossem concedidos por outros estados. Tem exemplos práticos, não é, secretário? A Ford, por exemplo, ela saiu do Sudeste e se instalou recentemente no Nordeste, porque foi atraída via incentivo ICMS. Incentivo de ICMS, se bem que no caso da Ford, você teve ainda os outros benefícios adicionais concedidos, tipo financiamento bancário através do Banco Estadual à época e outras coisas mais. Mas o ICMS é um ponto fundamental. As empresas hoje, na realidade, elas têm procurado saber quem é que oferece mais. E isso tem trazido um prejuízo gigantesco para a nação. Você tem hoje, por exemplo, ainda em 2012, cerca de quase 10 estados que estão com um problema que já anunciaram que deverão atrasar o 13º salário. Sabe por quê? Porque ele não tem o recurso em caixa. Claro, os benefícios estão sendo concedidos não só ao arrepio da lei, mas com prejuízo para o Tesouro Estadual. O Estado está deixando de arrecadar realmente aquele tributo que vai fazer falta o quê? Na construção da estrada, na pintura da escola, na concessão de novos hospitais, na toda aquela benfeitoria que o Estado tem que fazer na segurança. Então, para tudo isso precisa de dinheiro e para esse dinheiro é necessário que haja um fator produtivo para que haja arrecadação. Quer dizer, essa política de incentivo acaba sendo um tiro no pé, muitas vezes. É um tiro no pé, realmente, da maneira como está sendo praticado dos outros. Não da maneira, digamos, responsável e dentro de um projeto vitorioso, que é a questão da Zona Franca de Manaus. Que é algo totalmente excepcional. Totalmente à parte, excepcional e que tem dado certo. Preservação da nossa floresta, 98%. Na verdade, é o único estado brasileiro que tem 98% do seu território preservado nas florestas. Por quê? Porque você tem um polo concentrador, que é na cidade de Manaus.
Sim, com todas as mazelas de uma grande metrópole que nós temos, problema de segurança, problema disso, problema daquilo, porque nós somos uma grande metrópole. Mas fez com que o nosso território ficasse preservado, fez com que houvesse a integração nacional de uma área remota, de uma área que só se chega aqui por avião ou por navio, tá ok? Mas que detém, em termos de área territorial, o maior estado brasileiro. Secretário, nós vamos continuar falando sobre essa questão logo depois do intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já com o Band Cidade Entrevista deste sábado.